Boa noite a todos. Estamos aqui de novo para a nossa reunião pública de terça-feira, hoje, dia 18 de agosto de 2020. Não esperávamos que chegasse tão longe, né? Não esperávamos que nós viéssemos. Boa noite a todos. Estamos aqui de novo para a nossa reunião pública de terça-feira. Não esperávamos, né? Então, a pandemia está aí e nós continuamos aqui. Vamos começar com nossa oração. Faremos um Pai Nosso, né? Eu sempre recomendo fechar os olhos porque a gente se concentra melhor. Inclusive para pedir, né? Nós temos que agradecer a possibilidade de estarmos juntos e temos que pedir proteção, pedir que tudo corra bem nessa hora que a gente estiver conosco, né? Que estivermos todos juntos aqui, recapitulando mais uma vez aquela reunião que nós fazíamos às terças-feiras lá no Sheila. Lá eram 2 horas, tinha uma primeira hora que inclusive terminava com passe, e depois continuávamos, inclusive com a participação da mesa mediúnica, né? Tinha as psicografias, quando a espiritualidade decidia mandar alguma comunicação, enquanto isso nós fazíamos o Evangelho. Oxalá não demore muito para que isso retorne e possamos nos encontrar novamente presencialmente, né? Mas as gravações, elas continuarão. Mesmo lá no Sheila, quando as reuniões retomarem, a ideia é continuar gravando e lançando na página do Facebook. E antes da oração, só para não esquecer, queria agradecer a participação de todos vocês. Nós ultrapassamos a média de 1.000 inscritos no YouTube, e vocês já devem ter percebido que algumas publicações que já foram feitas, elas estão sendo feitas da página, né, do nosso YouTube, do Recanto e Luz Irmã Sheila. Por exemplo, nós continuamos gravando online, né, fazendo pelo Facebook, porque as pessoas se acostumaram ao Facebook. Mas ela será enviada depois, gravada para o YouTube e disponibilizada para quem quiser assistir mais tarde ou voltar a assistir à reunião pública, e nós enviaremos, inclusive, pelo WhatsApp e colocaremos no Facebook através do YouTube. Esse é o objetivo, que a gente canalize através do YouTube todas as nossas publicações. Então, vamos fechar os olhos, agradecer a Deus pela oportunidade e pedir muita proteção e intuição nesse momento para todos nós, para que nós possamos ter um aproveitamento máximo de tudo aquilo que a espiritualidade está disposta a compartilhar conosco através dessa obra maravilhosa codificada por Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Deus. Pessoal, vamos aos informativos, e eu queria, como sempre, agradecer a Andréa Meléu, lá do Rio de Janeiro, que ela está retransmitindo nossa reunião pública através da Doutrina Web Rádio do Rio de Janeiro. Inclusive, ela nos deu abertura para que nós publicássemos, inclusive, um artigo através da revista, né, que fica lá no site da Andréa. Agradeço também por essa oportunidade. E também ao Strello, e ao Dorival Strello, e ao Juvan, nosso grande amigo Juvan e o Dorival, da Rede Espaço Espírita de Barra Velha, que retransmite para Santa Catarina. Tanto que temos algumas pessoas que estão assistindo lá de Florianópolis e de São José,
a nossa reunião pública às terças-feiras, né? Então, agradecemos muito. E com relação a informativos, nós começaremos com um deles, que é o drive-thru. Só um minuto que nós vamos buscar. E aqui estamos com ele, o drive-thru. O drive-thru será agora, nessa quarta-feira, amanhã, e ele começa às 10 horas, termina às 4 horas da tarde, e teremos também no sábado o drive-thru. Você vê que são muitos os itens que são, na realidade, que podem ser trazidos, né, e que são aproveitados principalmente para as nossas famílias atendidas, né? Alimentos, medicamentos, tampinhas, roupas, meias velhas de algodão. Nós convertemos em 60 cobertores recentemente, brinquedos que nós já estamos coletando para poder fazer o Dia das Crianças, né? E também as garrafas PETs, os lacres das latinhas, enfim, com exceção de móveis mesmo, que nós não temos condições de manuseá-los, e eletrodomésticos grandes, que a gente sempre recomenda que sejam enviados por Ismênia de Jesus, aqui em Ribeirão Pires, nós temos praticamente todos os itens. E tem um item adicional, vocês já devem ter visto, que é a ração, né? A ração para PET. Na realidade, nós iniciamos um projeto parceiro do Domingo Fraterno, lá, que é coordenado pela Nayara e pelo Walter. Então, o projeto parceiro é coordenado pela Cristina, nossa gerente aqui, a Cristina, e esse projeto visa entregar ração para os animaizinhos dessas famílias, tanto que domingo foram entregues para as famílias. Foi feito um cadastro dos animaizinhos, gatos, coelhos, cachorros, né, passarinhos, e a Cristina e mais algumas outras pessoas que já fazem parte do grupo, né, SOS Pet, Ricardo Gará, eu vou mostrar depois uma apresentação a respeito desse novo projeto, atendendo um pedido da espiritualidade, que veio através da Fernanda, médium das cartas consoladoras lá de Jacareí, da casa da Marcela. Então, esse projeto está estabelecido. Quem quiser participar desse SOS Pets, Ricardo Gará, é só entrar em contato com a Cristina, minha esposa, né, e minha gerente, aqui na reunião pública, para fazer parte desse trabalho que está dando início. É um projeto em parceria, então nós estamos focando as famílias assistidas. Para vocês terem uma ideia, o Domingo Fraterno entregou, anteontem, né, foi domingo, 17 cestas a mais do que o previsto. 17 famílias com dificuldades foram lá bater a porta. Eu sempre falo para vocês, a gente fala de 100 famílias, mas a verdade é que a luta é muito maior, porque a carência, e a gente está sentindo isso esses últimos 2 meses, a carência tem crescido, as dificuldades têm crescido, porque à medida que se prolonga a pandemia, obviamente, desemprego aumenta, as dificuldades financeiras estão aumentando, não existe mais trabalho, muitas vezes batem à porta da instituição pessoas que estão procurando serviço para fazer trabalho manual, que não consegue achar, porque as pessoas estão sem dinheiro, né? Então, nós precisamos dar continuidade a esse trabalho, ele é vital continuarmos essa atividade de entrega das cestas nesse momento, né? E está ficando mais difícil. Então, eu peço a solidariedade que já foi enorme de vocês, que tem sido enorme
através desses meses todos. Não faltou uma cesta, apesar da correria, não faltou uma cesta. O drive-thru amanhã e o drive-thru de sábado é uma excelente oportunidade para, de uma forma segura, poder fazer a sua doação. Então, agradecemos demais a generosidade de vocês com relação a essas famílias. A instituição segue, né? A gente segue tentando pagar as contas, tentando manter aquilo aberto, para que na hora da retomada a gente possa estar preparado. E agradeço, inclusive, a colaboração financeira de vocês, inclusive de alguns amigos que se solidarizaram, né, para poderem arcar com despesas que continuam, apesar das entradas não estarem aqui. Antes mesmo do Evangelho, eu quero mostrar esse projeto SOS Pet, e depois nós iniciaremos o Evangelho, o primeiro Evangelho. Então, vamos lá. O Recado de Luz Irmã Sheila tem um novo projeto, SOS Pets Ricardo Gará. Vou contar rapidinho para vocês uma história. Em 2012, montamos os Jovens do Bem, um grupo de jovens onde o Ricardo também participava. Fizemos várias ações, inclusive junto a creches, a shows e tudo mais. Depois de alguns anos, o Ricardo, muito apaixonado por animais, juntou mais outros jovens e criou o SOS Pet. Eles fizeram várias ações, mas o grupo acabou se dissolvendo com o tempo. Depois ele se engajou no Domingo Fraterno, foi nosso Papai Noel, fez muitas brincadeiras, apesar de sua pouca participação junto à sua namorada no Domingo Fraterno, junto às famílias assistidas, ele deixou sua marca. Em 2018, em novembro, os dois sofreram um acidente muito feio de carro por falhas mecânicas e os dois partiram. A Thaís, que junto com o Ricardo já fazia parte daquele grupo anterior, reativou o SOS Pets e batizou com o nome de Ricardo Gará, homenageando-o. Eles fizeram muitas ações, até recentemente, e agora esse projeto está como um projeto parceiro do Domingo Fraterno, junto às famílias assistidas, do Irmã Sheila. Então, esse projeto SOS Pets Ricardo Gará está trabalhando com os animais das famílias assistidas pelo Irmã Sheila. Pedimos a sua ajuda para esse novo empreendimento. Obrigada. Agora vamos ao primeiro Evangelho. Vou pedir para a Cris para abrir ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós temos no item 22. Com a encarnação e o progresso que lhe é consequência,
Todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço, e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados. Daí o reaperto dos laços afetivos. Se não me falha a memória, nós tivemos algo parecido na terça-feira passada, né? Em que nós estávamos comentando a respeito das famílias espirituais. As famílias que se formam por esses laços que se constituem durante as reencarnações, né? Então, nós, há muito tempo que estamos reencarnando, principalmente aqui na Terra, talvez até tenhamos tido passagens em outros planetas, nós vimos que isso é possível, né? Eu comentei isso numa live que foi apresentada às 7 horas da noite hoje, né? Lá em Goiás, em Goiânia, e em que, na verdade, nós não fazemos apenas nosso progresso num único planeta. Nós podemos passar por outros planetas, sim. Inclusive, se a gente se adianta com relação ao planeta, obviamente que a gente vai sair e vai para um planeta mais adiantado. Da mesma forma, como já comentei antes, que se a gente se atrasa, a gente sai do planeta e vai para um mundo mais atrasado. No caso, um mundo primitivo, já que nos encontramos num mundo de provas e expiação, né? Isso nós já comentamos aqui, inclusive. Então, ao longo de todas essas reencarnações, nós vamos formando laços afetivos, né? Nós vamos sendo pais, filhos, filhas, maridos, esposos, e a gente acaba criando, na realidade, amizades, laços de família e assim por diante, e esse grupo, ele tende a se manter junto. Então, no mundo espiritual, né, eu vou dar um exemplo, né, coincidiu hoje com um exemplo muito interessante. Eu tenho uma tia na Itália, com uns 93 anos de idade, que desencarnou hoje de manhã, né? E os parentes lá na Itália, eles não são espíritas, né? Eles são católicos, mas eles não têm nenhuma iniciação com relação à reencarnação e assim por diante. E eu disse, né, quando eu mandei a mensagem para eles, que eu tenho a certeza que meu pai deveria, certeza no sentido que eu acreditava piamente que meu pai estaria presente para receber a sua irmã, né? A irmã caçula dele, né? Porque a maioria dos meu pai e meus tios já foram. E, curiosamente, a resposta que eu tive de alguns parentes na Itália, sim, foi sim. Acreditamos que deve ter sido recebido pelos irmãos e as irmãs que já se encontram. Eles eram em 8, sobrou apenas um agora encarnado aqui, que, por sinal, está no Brasil, né? Então, esses reencontros, aqui pode ter sido tristeza, mas lá foi felicidade, porque houve o reencontro de um grupo familiar, né? Entre irmãos e irmãs, o pai, meu avô, minha avó, que já se encontram lá há muito tempo, né? Muitos deles devem ter tido a oportunidade de reencontro. Então, foi triste para os meus primos, principalmente, porque eles não têm as noções espíritas ou espiritualistas que nós temos. Olha, a grande vantagem de nós termos esse conhecimento, né? Claro que a saudade fica e a tristeza vem, não tem dúvida, mas a gente sabe que, do outro lado, existem muitos espíritos nossos que já foram e que constituem essa família. E essa família, ela procura se ajudar. Numa próxima reencarnação, muitos voltarão juntos. Às vezes, uma pessoa um dos espíritos tem uma prova mais difícil, uma expiação mais complicada, e os irmãos, né, irmãos no sentido do coração, que pertencem à família de afinidade, decidem vir para dar um apoio, uma ajuda financeira, um apoio moral,
ou o próprio contato entre pessoas que se amam, na verdade, né? Só que tudo isso é muito bonito desde que a família ande junto, né? Quando a gente se atrasa com relação ao seio dessa família, ao seio familiar, o que acontece? A gente se desgarra dessa família, né? Vamos imaginar aqueles que vão permanecer na categoria de provas de expiação, e a família está indo para o mundo de regeneração, né? Eu comentei, acho que, bom, isso foi na live de hoje, eu comentei a situação dos capelinos, né? Tem o livro Exilados de Capela, do comandante Edgar Armand. Inclusive, esse livro está chancelado pelo próprio Emmanuel, porque no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que foi ditado ao Chico, ele comenta a respeito dos capelinos. Os capelinos estavam numa passagem como a nossa, indo para um mundo superior, estavam mudando de categoria ao mundo, e tinham alguns milhões de espíritos recalcitrantes que não queriam progredir, que foram retirados do planeta momentaneamente e destinados em outros planetas, principalmente o planeta Terra. E há uns 20 mil anos, a gente não sabe exatamente há quanto tempo faz, mas que seja 15 mil anos atrás, 20 mil anos, foram dirigidos aqui para o Brasil. Inclusive, quem tomou a custódia, quem tomou a guarda disso tudo foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? A maioria desses capelinos, já desenvolvidos intelectualmente, ajudaram o crescimento das raças aqui, das raças aborígenas, originais, que existiam aqui no planeta Terra. Não sei se vocês sabem, mas as raças eram o primeiro grupo que se formou na África, né? Se formou na África, no lado leste da África, né? Quando nós recebemos o princípio espiritual e nos tornamos pertencentes à classe nominal, foi lá na África, né? E nós tínhamos o grupo amarelo, o grupo negro, vieram esses capelinos e se constituíram 4 civilizações, né? A maioria voltou, alguns ainda permanecem aqui, segundo consta, nós não temos prova disso, mas segundo consta, alguns permanecem aqui. Agora, você imagina que eles passaram 1.000, 2.000, 3.000 anos aqui, afastados do seio familiar deles. Imagina, inclusive, Emmanuel fala sobre isso, né? A saudade inconsciente que eles tinham de Capela, que fica lá na constelação do Cocheiro, né? Alguns anos-luz do planeta Terra, e eles se separaram. Por exemplo, um grupo deles fundou a civilização egípcia, né? E isso durou alguns milênios, por isso que os egípcios foram tão florescentes, por causa da intelectualidade e da capacidade desses capelinos. Moralmente eram atrasados, mas intelectualmente eles já eram avançados, embora não dispusessem das ferramentas que tinham quando estavam em Capela. A mesma coisa entre os hebreus. Os egípcios, eu quero só terminar com relação aos egípcios antes, eles tinham a cultura da morte, ou seja, eles veneravam essa passagem para o mundo de lá, né? E eles se preparavam, isso está registrado nas pirâmides, nos hieroglíficos, nas iniciações, né? Em todos os rituais iniciáticos, essa cultura da morte e essa saudade do quê? Saudade de onde vieram, saudade daqueles que ficaram afastados, né? Eu quis comentar isso porque esse afastamento, às vezes, tudo bem, é uma reencarnação, 80 anos, mas às vezes, dependendo de quanto nós não queremos evoluir, pode durar milênios. Imagina você ficar longe do teu grupo familiar durante alguns milênios, longe da tua mãezinha, longe do teu filhinho, da tua filhinha. Por isso que é importante a gente fazer todo o esforço possível para seguir em frente e ajudar quem está conosco. Porque, por exemplo, a gente recebe os filhos numa reencarnação. Esses filhos são da nossa família de afinidade. Podem não ser, mas vamos admitir que sejam da nossa família de afinidade. A gente não educa direito, a gente é relapso,
não dá a atenção que deveria, né? E os filhos dão uma perdidinha, depois nós vamos nos separar. Já imaginou? Dependendo do que cada um fizer, dos pais ou dos filhos fizerem, eles se separam. Agora, imaginou você se separar dos teus filhos que você ama e ter que, ou perceber que eles estão numa condição ruim, que eles se encontram, por exemplo, no umbral. Imagina a gente volta para o mundo espiritual e descobre que um filho ou uma filha está no umbral e a gente não tem quase nada para fazer e vê o sofrimento, né? E o remorso, né? Porque a gente fica se perguntando, será que fizemos tudo que devíamos ter feito, né? Será que realmente eu fui realmente um bom pai em toda a excelência que a gente poderia ser? Perfeição não existe, né? Mas nós podemos sempre nos esforçar um pouquinho mais para que a gente não tenha essas surpresas, né? Porque deve ser muito triste a gente retornar para o mundo espiritual e descobrir um ente que a gente amava muito numa situação ruim, como, por exemplo, dentro do umbral. Ou nós nos encontrarmos numa situação muito ruim no umbral e nossos parentes estarem já numa situação melhor. Por isso que é importante a gente pensar no futuro. Aqui a gente pensa no futuro, mas a gente pensa no futuro material. Pensa numa condição melhor, pensa em poder dar estudos aos filhos, pensa numa casa, pensa numa segurança, pensa numa poupança para a velhice, mas a gente fica muito distanciado do investimento que temos que fazer para o nosso futuro. Quando a gente investe em nossa evolução espiritual, quando a gente investe na evolução espiritual dos nossos entes queridos, principalmente os filhos, nós estamos fazendo um investimento que é imortal, um investimento que vai ser colhido no mundo espiritual. Todo mundo retornará à casa do Pai, né? Na mesma casa do Pai. Nós sabemos que a morada do Pai tem muitas casas, né? Nós, aqui no planeta Terra, nós temos o umbral, temos as colônias espirituais, temos os abismos, temos lugares maravilhosos e lugares que são tenebrosos, né? Então, que a gente esteja na mesma casa. Então, vale a pena a gente fazer o mesmo esforço que faz no mundo material, para a gente já indo investindo, fazendo nossa poupança, para aquele reencontro bonito no mundo espiritual, né? Eu vou agora mostrar um videozinho que eu preparei. Eu não preparei, foi preparado pelo pessoal, enquanto vocês dão uma relaxada, e depois nós partimos para a segunda parte do Evangelho. Para vocês terem uma ideia, é uma homenagem ao Recanto de Luz Irmã Sheila, que foi feito por um grande amigo nosso. Então, uma homenagem ao Recanto de Luz Irmã Sheila, que foi feito. E é uma forma de rememorar os tempos em que nós nos encontrávamos lá. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão perfumada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor de sua voz. Irmã Sheila tão querida, vem trazer-nos essa luz, ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila tão querida, vem trazer-nos essa luz, ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que
espera, fraternidade e amor. Levaremos esta noite plenitivo a sua dor, como bons samaritanos, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazermos essa luz, ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida. Pronto, estamos de regresso para a gente lembrar dos bons tempos, dos velhos e bons tempos, né? E para fazer com que a gente tenha mais gana, mais vontade ainda, que esses tempos passem, esses tempos de pandemia e pandemônio, né? Não é só pandemia, também é um pandemônio. E que a gente possa voltar às nossas reuniões presenciais de cura, a gente se encontrar, temos esse pessoal bonito, fantástico, que vem harmonizar. Agora eu vou pedir para a minha gerente, a manager, fazer a abertura do Evangelho mais uma vez. Do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Aqui, o capítulo em si, ele começa: não acrediteis em todos os espíritos, né? E ele diz o seguinte: o Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que não se encontram, não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas pelo Cristo, por Maria, se dizem mãe do Cristo, às vezes até aparecem como Deus, né? Deus falando, é grande, é considerável. Já era considerável na época do Kardec, e estava apenas começando, porque nós sabemos que nesses tempos agora, que são os tempos chegados, é que nós teríamos, na realidade, o surgimento de uma massa muito grande de falsos profetas. Jesus já tinha alertado que isso aconteceria, né? Então, voltando. João adverte contra eles quando diz: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos, né? Lembrei
enquanto lia de algumas coisas, coisas que aconteceram, que acabaram redundando com a publicação do livro Influenciação Espiritual, né? Eu já tinha comentado desse livro, para quem é do Sheila já viu, muitos já leram, Influenciação Espiritual, um fato corriqueiro em nossas vidas, né? Que nós publicamos, está lá no Sheila. Isso aqui é uma contribuição muito bacana de informações que o cacique Tupinambá passou através do médium Edson Barbosa de Souza, numa entrevista que eu pedi para que acontecesse em função de algumas coisas que estavam acontecendo. E também lembrei do Carlos Bacelli, alguns preferem Bacelli, mas quem é italiano fala Bacelli e não Bacelli, né? Inclusive porque tem 2 Cs e 2 L, então é um nome italiano mesmo, né? E vocês estão vendo como eu estou voltando à Itália hoje, né? 2 vezes. E que o doutor Inácio, ele comenta a respeito das publicações apócrifas, sabe? Um termo bonito, né? As publicações que são ditas espíritas, mas não são espíritas, né? E também de algumas passagens de Paulo e de João, né? Eu vou começar, eu fiz questão de falar os 4 itens para eu gravar, para não esquecer nenhum deles. E eu vou começar por Paulo. Na primeira carta aos Hebreus, ele diz, né? Estamos, portanto, cercados por uma multidão de testemunhas. Paulo, ele se referia aos espíritos que estavam por aí, em volta, né? Paulo era um médium ostensivo, e ele percebia a movimentação espiritual à sua volta. E ele teve muita dificuldade com relação a isso, não foram poucas. Não é muito mencionado, mas ele acaba falando depois uma frase que dá para ver o quanto ele sofreu com relação à influenciação espiritual. Então, estamos, portanto, circundados por uma multidão de testemunhas, né? Eu até brinco, eu costumo dizer, muitos já ouviram isso, que muitas vezes a gente se fecha no quarto, vai lá, enfia o dedo no nariz achando que está sozinho, e não está sozinho coisa nenhuma, tem uns 4 aí em volta aí, olhando a sujeira, a porcaria que você está fazendo. Então tem muito cuidado com aquilo que a gente faz, porque a gente tem muita testemunha ocular, né? Para vocês terem uma ideia, nós estamos encarnados 7,8 bilhões, e tem desencarnados, segundo André Luiz, pelo menos 15 bilhões. E nós sabemos que esses 15 bilhões não estão no nosso lar e nem em Alvorada Nova, né? A maioria continua perto da gente, aqui andando de um lado para o outro, né? Inclusive a espiritualidade, ela está muito preocupada com a quantidade de espíritos que ainda se encontram presos a essa atmosfera terrena nossa, que estão andando por aí, sem muita noção do que está acontecendo. Então, se é 2 para 1, e nós sabemos que nós, como humanidade, ainda estamos muito atrasados, é de se supor que nós temos muitas testemunhas oculares a respeito daquilo que nós fazemos no dia a dia. Sem contar aquilo que nós atraímos, porque dependendo dos nossos pensamentos, nós temos espíritos afins que se encontram ao nosso lado, né? Então, quando a gente está com aqueles pensamentos que não são muito saudáveis, né? Mesmo do seu ponto de vista de depressão, não precisa ser um pensamento ruim no sentido moral, mas depressão a gente atrai espíritos que trazem tristeza, espíritos que estão doentes, né? Então, a gente até tem um ditado popular que diz, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, não é verdade? Então, diga-me com que andas que direi quem és. E o que significa que as pessoas que estão à nossa volta são pessoas que têm afinidade conosco, no sentido de pensamento, no sentido de sentimentos, no sentido moral, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos e emoções, porque a gente atrai de acordo com eles, né? E
Paulo, eu comentei que Paulo, ele passou perengues com relação à parte espiritual, porque na primeira carta aos Efésios, ele diz que a vida cristã é luta, né? Tá inclusive nesse livro, né? Influenciação espiritual. A vida cristã é luta. Há verdadeiros inimigos, os verdadeiros adversários, que é o termo que ele usa, não são os homens de carne e osso, e sim os espíritos do mal, os espíritos trevosos, os principados, todos aqueles espíritos que, na realidade, infestam no mundo espiritual e ainda estão muito ligados às coisas ruins, à maldade, né? E ele até comenta, revestivos do escudo da fé, né? E para que a gente se defenda das flechas incendiadas que eles nos lançam, né? E nos lançam todos os santos dias, né? Andai com os pés revestidos no zelo, ou seja, a gente tomando cuidado com os nossos passos, para que os passos sejam saudáveis, estejam em terrenos íntegros, né? E que a gente, na realidade, use o cinturão da justiça, comentário dele também nessa primeira carta, ou seja, tudo aquilo que a gente fizer, a gente procure ser justo, a gente procure ser correto, né? É um parágrafo grande, com essas ideias que eu acabei de passar, algumas palavras estão nessa carta, para você ver ele no final da existência dele, corpórea daquela época, e ele diz que os grandes adversários não são as pessoas de carne e osso, e sim esses espíritos ainda incrustados na maldade, né? E nós sabemos. E com relação antes de chegar ao Bacelli, com relação ao livro Influenciação Espiritual, que é um fato corriqueiro em nossas vidas aqui, na verdade, eu estava passando por um período muito complicado, muito ataque. Obviamente, é culpa minha, né? Estava passando por muitos ataques, nós tínhamos problemas muito sérios dentro do Recanto de Luz Irmã Sheila, naquela época, né? Muita dificuldade, e eu recebi uma série de recomendações do cacique Tupinambá. Eu já comentei do cacique Tupinambá, ele aqui é o responsável pela proteção das atividades nossas, e que foi ele que, na verdade, iniciou junto ao Edson os trabalhos de cura. Depois ele foi buscar o Mão Branca, o Dr. Arthur Neiva, que realiza, através do Edson, há mais de 35 anos, esse trabalho de cura e cirurgia espiritual no Recanto de Luz, no Recanto de Luz Irmã Sheila, há 9 anos, mas no pronto-socorro espiritual, já há mais de 35 anos, né? E ele me deu várias coisas, né? Várias dicas que eu acabei registrando no livro, do tipo que nada resiste a uma boa oração, né? A gente tem que lembrar muito da prece, lembrar muito da oração, e ele falou, mas há uma coisa que, melhor ainda, ele disse, né? Nada resiste a bons pensamentos, ou seja, esses espíritos acabam se cansando quando a gente fica com bons pensamentos, com boas atitudes, e acabam se afastando de nós, porque eles se aborrecem, né? É como se você detestasse ópera e fosse assistir ópera, né? Você imagina como deve ser horrível você não gostar de ópera e ter que assistir uma ópera de 2, 3 horas, né? E algumas são realmente muito maçantes, elas não têm aquele cenário rico, são óperas que, na verdade, cantadas, praticamente só cantadas, sem muita dinâmica, muita cena, né? Muita parte cênica. Então, você imagina, o espírito acaba se enchendo e saindo. Mas ele também passou muitas recomendações de como a gente tem que perceber quando está passando por influenciação espiritual, né? Esses espíritos ficam falando em nossos ouvidos, ficam nos intuindo para que a gente faça determinadas coisas, né? Tem momentos em que você percebe algo muito forte dentro de você e fala assim, engraçado, não é uma coisa que seja normal dentro de mim, mas eu sinto um desejo enorme, sei lá, vamos dizer,
beber alguma coisa, por exemplo, né? De onde é que veio esse desejo enorme de beber alguma coisa naquela hora, né? Pode ser alguém que esteja realmente interessado em beber através de você, ou qualquer outra situação. E uma coisa que eu queria comentar do Carlos Bacelli, porque nós temos muita literatura espírita que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A literatura se diz espírita, mas não necessariamente ela segue os conceitos doutrinários, né? E o Carlos Bacelli, num dos livros, o doutor Inácio, ele faz uma visita a uma região dos abismos, né? Com Odilon, com o espírito Odilon, e eles visitam, na realidade, um grupo que está preparando livros para passarem esses livros mediunicamente para médiuns que não têm muito cuidado com relação ao que está recebendo, né? E esses livros, que são preparados, inclusive, por um grupo de monges beneditinos, né? O nome do livro eu não lembro agora, mas esses monges beneditinos, eles estão fazendo o quê? Estão querendo introduzir conceitos errados espíritas para que haja um desvio doutrinário dentro do espiritismo, né? Até agora me lembrei, por exemplo, de algumas versões ou revisões que andaram acontecendo com alguns livros, né? Muito comentados, como a Gênese, por exemplo, de Allan Kardec. Eu não li, eu não posso afirmar isso, mas muita gente comentou a respeito de que algumas passagens teriam sido mudadas em revisões recentes. Bom, mas de qualquer forma, esse grupo, o que ele fazia? Ele tentava introduzir conceitos errados dentro desses livros, que eram feitos através de médiuns, que não tinham muita precisão, muito cuidado com aquilo que estavam recebendo, ou seja, não usavam muito da reflexão, né, do raciocínio. E nós sabemos, a gente vê no mercado editorial, quem gosta de ler, né, vê muita coisa que aparece conceitos que não estão corretos, né, e inclusive médiuns que não são conhecidos ainda e que acabam recebendo espíritos de altíssima estirpe. Não quer dizer que seja possível, pode ser que seja possível, mas é muito estranho, né? Alguns médiuns estarem recebendo espíritos de alta estirpe, quando a gente sabe das dificuldades que é para um médium receber um espírito que está muito acima em termos de frequência vibratória, né? É muito complicado, não é se vou lá e Jesus vem e fala através de você, né? Isso não consegue, por causa, na realidade, de diferenças de padrões vibratórios, é perispiritual, inclusive, né? E a gente vê muito espírito de muita luz escrevendo através de muito médium que ainda não se consolidou como médium que a gente possa chancelar, isso eu não tenho dúvidas, né? Qual é o caso do Chico? O Chico escrevia e mesmo assim alguns ainda faziam questão de duvidar, né? Mas a gente hoje não duvida das obras de Chico pela qualidade, pelo nível que elas têm, né? É impressionante, os livros do Chico são impressionantes em termos de conhecimento, de qualidade, de precisão, né? E os espíritos que ele recebia, que não eram qualquer um. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que lê, muito cuidado com essas mensagens que vêm pela internet, que dizem que veio do não sei aonde, de um centro espírita, da Bambambam do centro espírita, a respeito do que está acontecendo, as explicações a respeito da pandemia, a respeito das dificuldades, a respeito da transição, e assim por diante. E nós temos que tomar muito cuidado. A gente não sabe a procedência dessa informação, né? Eu já comentei isso aqui uma vez e volto a dizer. Eu sou da época, quando eu iniciei no Espiritismo, que eu fazia questão, naquela época, eu fazia questão de saber se eram livros que eram chancelados pela FEB ou não, que se eram livros
por exemplo, do Chico, se era de André Luiz realmente, através do Chico, se era Emmanuel, coisa e tal, né? E a gente tinha muito cuidado com livros que, na verdade, a gente não tinha certeza. Tudo bem, a gente podia ler, verificar com relação aos preceitos espíritas, se estava correto ou não correto. É importante fazer isso, é importante ler de tudo. Eu sou partidário que a gente deve ler de tudo, justamente para criar o quê? Conhecimento e o crivo da razão. Porque ler de tudo permite nós selecionarmos o que está certo, o que não está certo, aprendermos, mesmo porque a verdade não está num lado só, a verdade ela é espalhada por Jesus em um campo vastíssimo, né, de religiões e assim por diante, né, nós precisamos, na verdade, aprender muitas coisas, mas temos que usar o crivo da razão e não aceitar qualquer coisa por aceitar simplesmente. Nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu vou pedir... Oi, para falar. Tem 3 perguntas. O Albano está perguntando o título do livro do Inácio Ferreira, que fala sobre o assunto. E o Fausto está perguntando se as palavras faladas por pessoa depressiva e acalmada também atraem negatividade. Com relação ao livro do Bacelli, Inácio Ferreira, eu estou na dúvida entre 2 livros aqui, mesmo porque ele não tem o índice, o nome. Mas eu vou verificar e responder para o Albano, que fez essa pergunta, qual deles é o livro que está sobre essa visita dentro das cavernas, dentro do abismo dos monges beneditinos, que na realidade era um grupo que se perdeu, um grupo do alto clero, que alguns séculos atrás se perderam por causa do poder, por causa da riqueza, por terem manipulado, na realidade, o evangelho em benefício da igreja, né? E eu passo depois para o Albano qual dos 2 livros, se é o Limiar do Abismo, ou se é No Interior da Terra, do Carlos Bacelli. E se as pessoas têm dúvidas com relação aos abismos, daqui a alguns meses, talvez 2, 3 meses, estarei lançando um livro baseado em André Luiz e baseado na doutrina espírita, demonstrando que esses abismos existem e que esses grupos existem sim. É que está esparso na obra do André Luiz, está esparso na codificação, e está lá no Antigo Testamento, e está lá no Apocalipse, e está lá nos Evangelhos a respeito disso, né? Então, nós fizemos um trabalho de pesquisa, foi uma solicitação, eu diria uma solicitação, uma recomendação da espiritualidade, para que nós estudássemos realmente o que existe nas subcrostas, né? Trabalho que durou 5 anos, não foi nada fácil, porque é muito complicado a gente ter provas, se basear em literatura idônea. Às vezes nós tivemos que fazer incursões em literatura que muitas vezes não são aceitas pelos espíritas, mas que são consistentes, perfeitamente consistentes com o que está escrito dentro dos livros de André Luiz, né? E, então, esses grupos existem sim, né? E só para citar um exemplo, no credo nicênico, que é da Igreja Católica Apostólica Romana, lá te dizendo que Jesus, quando morreu, né, antes de subir ao céu, ele desceu até os abismos, até os infernos, né, onde se encontram, na realidade, esse pessoal todo que eu estava citando, né, esses grupos que se encontram nessas regiões. Não é assunto para hoje, mas é um assunto que nós precisamos prestar atenção, existe. E nós sabemos das esferas espirituais da Egorina Cunha com o Chico, que editaram aquele livro Nosso Lar, um estudo a respeito do nosso lar, Cidade do Além, um estudo a respeito do nosso lar, que fala das 12 esferas espirituais, e cita exatamente as esferas que estão subcrostais, né, onde se encontram, sim, irmãos nossos, né, está no livro da própria Egorina com o Chico Xavier.
E o Fausto perguntou se as palavras faladas por pessoas depressivas e acamadas também atraem negatividade. Isso, palavras faladas por pessoas que estão depressivas atraem negatividade, atrai. Atrai sim, é Fausto, né? Quando nós baixamos nossa frequência vibratória, por exemplo, nós estamos muito tristes, deprimidos, que seja um estado de depressão, não precisa estar uma depressão mesmo com a doença. O que acontece? Nossa frequência vibratória cai. A primeira coisa que acontece é a gente atrair energias de mesmo padrão de frequência vibratória. Então, a gente fica em volta da nossa psicoesfera energias pesadas, energias ruins, energias que foram emitidas por pessoas na mesma condição, condições de tristeza, condições de às vezes, inferioridade moral e assim por diante. Da mesma forma que nós atraímos matéria que tem a mesma frequência vibratória, matéria do mundo espiritual, que tem a mesma frequência vibratória que nós estamos tendo por frequência, nós atraímos espíritos da mesma frequência vibratória. Por isso que a prece é um antídoto, porque quando você faz uma prece verdadeira, com alma, você levanta seu padrão vibratório. O que é levantar padrão vibratório? A sua frequência vibratória e o comprimento das ondas do teu campo eletromagnético se torna numa frequência extremamente alta e as ondas se tornam super curtas, né? Então, a questão ondulatória, inclusive física ondulatória. Eletromagnetismo, eu deixaria mais ainda física ondulatória. Você, na realidade, tem uma frequência extremamente alta e as ondas são extremamente curtas. E no mundo espiritual, os polos iguais se atraem. Então, nosso campo vibracional atrai o mesmo campo vibracional que seja de uma matéria ou que seja de um outro espírito. É diferente. Aqui na Terra, os ímãs, se você colocar polo positivo com polo positivo, eles se repelem. No mundo espiritual, se você colocar polo positivo, ele se atrai. Então, nossa frequência vibratória, que é refletida no nosso campo eletromagnético, que eu chamo de psicoesfera, que é mais complexo do que isso, com certeza eu estou simplificando. Se nós estamos numa alta frequência vibratória, nós atraímos coisas de alta frequência vibratória. E coisas que podem ser matéria do mundo espiritual, fluidos do mundo espiritual, ou espíritos do mundo espiritual. Então, quando você entra em depressão, você literalmente se deprime também a sua frequência vibratória. E você atrai, na realidade, campos vibracionais de mesma frequência vibratória. Você está pesado, você atrai coisa pesada. Espíritos sofredores, energias pesadas, fluidos pesados, né? Mesmo as formas pensamentos, nós emitimos muitas formas pensamentos, praticamente o tempo todo, e elas têm a mesma frequência vibratória do nosso pensamento que emite a forma pensamento. Então, nós atraímos, inclusive, essas formas pensamento de outras pessoas que têm o mesmo padrão vibracional, né? E vão mais longe, a gente atrai miasmas espirituais, a gente atrai bacilos espirituais. Tudo isso está em André Luiz, hein? Não estou inventando nada. Está naqueles primeiros 4 livros de André Luiz, né? A respeito dos miasmas e assim por diante. Então, nós estamos, na verdade, em Evolução em 2 Mundos, né? Que acho que é o sexto ou quinto livro, acho que é o 6º livro. Acho que No Mundo Maior é o 5º livro. Então, tudo isso, na verdade, respondendo ao Fausto e aproveitando, né? Para mostrar como é importante o nosso padrão vibratório. E o que é que faz com que a gente tenha um bom padrão vibratório? Pensamentos bons, sentimentos bons, otimismo, né? Positividade e emoções boas. E o que que abaixa? Negatividade, fala mal dos outros, abaixa padrão vibratório, chama um bocado de espírito em volta, né? Muitos espíritos em volta. Eu diria que a atração da espiritualidade inferior, ela é feita por esse polo aqui, ó. A língua.
Quando a nossa língua, ela desata para falar coisas ruins, ela acaba atraindo, na realidade. Estou brincando com relação à língua, mas quando a gente fala mal das pessoas, a gente abaixa nosso padrão vibratório e a gente acaba atraindo. Momento agora, infelizmente, de a gente se despedir, mas nós vamos fazer uma Ave Maria para dar graças a Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, e nos encontramos, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Então, vamos lá, fechando os olhos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Uma boa noite para vocês todos, fiquem com Deus, e um beijo no coração, e amanhã, drive-thru, no Recanto de Luz Irmã Sheila, na Rua Áustria 57, com repetição no sábado. Tchau.